Agora sim, gravando. Então, gente, quer falar mais alguma coisa, Cláudia? Acho que agora que começou a gravação é importante lhe apresentar ou você se apresentar, né? A Mônica Medeiros, cofundadora da CIP, Clínica da Infância e Primeiríssima Infância, que vai hoje falar, né, promover, estar à frente desse debate sobre o filme Precisamos Falar sobre Kevin. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, acho que só bem-vindas, né? E que seja um bom momento de debate, discussão e transmissão da psicanálise. Pois bem, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com a Cláudia. Cláudia é minha sócia, né, na CIP. É um projeto nosso conjunto. Eu acho que hoje a gente está aqui também com o intuito, né, de celebrar 2 anos da CIP, que a gente completa agora esse mês. Então, esse processo de novos momentos da CIP que a gente está vivendo, que eu estou me colocando hoje, que a Cláudia vai se colocar em breve, com supervisão, eu, ela, a Camila. Então, assim, é um novo ano da CIP também, que a gente está muito feliz com esse segundo aniversário. E vamos começar a falar do filme, né? Eu vou falar alguma coisa, vou trazer algumas cenas e a gente vai debatendo. Vocês podem perguntarem, vocês podem também trazer alguma cena do que vocês assistiram, alguma coisa de teoria que vocês tenham visto e que queiram tirar dúvida, tá bom? Esse filme, eu trabalhei com ele quando eu fiz meu TCC. Ele foi fonte de inspiração para o meu TCC. Então, assim, faz anos que eu fiz isso, né? E quando eu escrevi naquele tempo, eu lembro que o Tiago Costa, que é nosso professor, ele sempre diz, né? Nosso professor, nosso transmite psicanálise aqui também pela CIP, ele sempre falava, olha, você escreve hoje, daqui a um mês você vai olhar e você já faria outra escrita, né? Quando eu me deparei que a Cláudia, a gente pensou em trazer alguns filmes e a gente pensou no Kevin, que eu olhei, né, o meu TCC, poxa, eu deveria ter falado sobre alguns pontos que eu não falei. Mas o interessante é que a psicanálise, ela nos coloca também com a falta, né? Então, assim, não seria possível no tempo que eu fiz, nem agora, nem no futuro, eu penso, ter completude porque não existe a completude, né? Então, assim, eu vou trazer alguns fragmentos do filme, vou trazer também a teoria e vou trazer uma estrutura que, ao meu olhar, é o que o filme traz, é o que mostra, né? Todas assistiram o filme? Já? Tá, vocês podem abrir o microfone e falar ou escrever. Então, assim, precisamos falar sobre o Kevin, baseado num livro que a Lisandra me falou aqui, que assim que chegou, que já leu, de Leonel Shiver, eu acho que é isso, dirigido pela cineasta escocesa Lynne Hansay, lançado em 2001. Esse filme, ele traz a solidão de Eva. Quem é que é Eva nesse contexto? A mãe do Kevin. Né? Eu vou me deter na Eva, no Franklin, que é o pai, e no Kevin. Então, assim, o filme ele traz cenas de uma mulher, né, que Eva, a época que ela começou a namorar o Franklin, casou, esse homem queria ser pai, ela tinha uma vida estruturada de trabalho, né, e de repente, para abrir mão desse trabalho para ser mãe. Ou seja, a meu olhar também, eu estou falando aqui do olhar que eu tive do filme, ela realizou o sonho do marido, não dela. Né? Eva, a princípio, pelo que se vê no filme, pela análise que a gente faz desse filme, que eu fiz, né, na época, e hoje, novamente, relendo
e revendo nesse tempo que eu me preparei para apresentar para vocês, ela não ficou feliz com essa gravidez, ela não queria essa gravidez, ela não tem como se espera da mulher, não tinha esse desejo de ser mãe, né? Então, assim, quando esse filho chega, logo quando esse filho chega, no primeiro momento, eu não sei se vocês lembram que tem uma cena que ela está paralisada e o Franklin está com o Kevin no braço. E ela está lá parada, estática, na cama. Né? Assim, parece uma mãe depressiva, parece, né? Uma mãe com um contexto depressivo pós-parto, porque ela não sabe exatamente o que fazer com esse bebê. O pai é que pega, o pai é que olha, o pai é que faz com que essa criança tenha uma troca com ele, né? Então, assim, a partir desse momento, fica claro que Eva, ela realmente, assim, ela se desorganiza com essa maternidade. Ela se desorganiza com esse filho. Então, assim, ela não traz para esse filho uma ancoragem. Ela não traz para esse filho essa função tão necessária no primeiro momento. Ela não sabe, essa criança chora, né? Em outra cena, um pouquinho mais na frente, essa criança chora, essa criança grita e ela fica, em alguns momentos, apática quando ela está andando com a criança no carrinho. Em outros momentos, ela fica sem saber o que fazer. Ela odeia essa criança, né? Mônica, tem uma cena no filme que eu acho muito impactante, Uhum, que ela pega o bebê, coloca no carrinho e ela vai para o meio da rua, num local onde estão trabalhando com barulho de uhum, motor, né? E a criança fica chorando e ela ali parece, a sensação é que ela prefere ouvir o barulho do motor do que o choro do bebê, né? uhum, É impressionante como isso que você está falando é muito claro no filme. Né? uhum, É uma mãe uma mulher que se tornou mãe, mas que ela não queria se tornar mãe, ela queria ser mulher somente, uhum. não mãe. Essa cena é bem impactante, bem forte, ao meu ver. Essa cena eu separei ela também, Cláudia, realmente ela é bem forte, mas assim, trazendo da teoria, né, sobre a função paterna, a função materna, porque assim, quando eu escrevi esse texto, na época que eu escrevi, eu falei mais da função paterna, que eu quis me deter na função paterna, e falei da estrutura. Agora, revendo, né, nesses últimos meses, eu vejo o quanto a função materna está presente nesse filme, o quanto essa mãe ela diz muito do que Kevin lá na frente vem a se tornar ou vem a ser, né? A hipótese diagnóstica. Então, assim, o quanto ela, com essa questão de não gostar desse filho, de não aceitar esse filho e de não aceitar essa maternidade. Ela compromete também, de alguma forma, esse filho, né? Na questão estrutural, no crescimento dele, porque quando criança, você não fez estrutura, você não tem uma estrutura, você, pelo menos, olha de alguma forma para você ter uma base de trabalho, né? Mas eu peguei uma captei da Flesnick, né, que eu trouxe para vocês, que é a Alba, que ela diz que, na mãe, o desejo do filho não surgiu apenas como consequência de uma falta, promotora do anseio de tê-lo, mas também de uma ilusão de obtê-lo. O falo que a sustenta, como articulador significante, incentivará nela, a partir dela, uma operação que será fundante, a operação de antecipação do sujeito por vir, que é da Flesley, 2012, página 42.
ela traz aqui muito claro, né, que essa mãe precisaria antecipar esse filho, precisaria, essa criança, a criança, ela se constitui a partir dessa função, a partir da função materna ou de quem faz esse, ou de quem exerce esse lugar. Porque se ela não tem essa constituição, se ela não tem essa pessoa que faz essa estruturação, como é que fica o psiquismo dessa criança? Essa função ela pode ser exercida não só pela mãe, pela avó, pela babá, pela tia, por alguém que faça essa função. Mas a criança precisa, né, dessa função e dessa mãe que olhe, que cuide, que banhe, que delimite, que alimente, que dê o seio, que atire do desamparo, de fato, né? Então, assim, fica bem claro nessa cena que a Cláudia traz, né, do carrinho de bebê, que ela queria escutar o barulho daquelas máquinas e não desse filho chorando, porque ela não suportava. Mônica, Então, assim, oi. em alguns momentos também, ela até fazia. Ela tem uma cena, ela brincando, eu voltei muito nessa cena. Nessa do carrinho, fica claro, claro que ela realmente alivia, inclusive, ela faz uma sensação assim, inclusive bate um vento assim, né? Ela se alivia com o barulho da britadeira na rua, ao se livrar do barulho, né? Do choro do filho. Então, ela tenta, mas não é nada verdadeiro. E ele percebe isso, quando ela, às vezes, vai querer se aproximar dele, ele fica nenê, 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 né? Quer dizer, né? É muito forte. O filme, assim, eu vi várias vezes, já tinha visto para fazer um trabalho e revi um outro olhar. Cada vez que a gente vê é um olhar diferente, né? Mas fica muito clara aí uma rejeição desse filho, né, gente? Muito, muito. Muito clara a Ele rejeição desse. percebe tudo, 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 tudo ele percebe. Uma outra cena muito forte também, não sei se vocês viram dessa forma, foi ela chegando no berço dele, essa eu até grifei no meu trabalho. Ela diz assim, mamãe era feliz antes de ter o Kevin. Mamãe pensa todos os dias em estar na França. É. Gente, é muito forte isso. Então, assim, é um filme que dá para a gente explorar bastante a função materna. Né? Esse não desejo dela também, além dessa questão da rejeição, traz para essa criança uma marca de abandono com esse nascimento. Né? Porque ele era um bebê que, legitimamente, ele também provocava essa mãe. Ele, em alguns momentos, ele fazia algumas traquinagens, vamos dizer assim, para chamar a atenção dessa mãe. Né? Em alguns momentos, na fase fálica, na fase anal, na fase oral, eu não sei se vocês lembram que tem uma fase que ele está, uma cena que ele está de fralda, que ele faz cocô, que ela vai lá, tira o cocô dele, e quando ela acaba de limpar, que ele sai, ele faz cocô novamente, olha para ela e tipo assim, né? Encarando, colocando ela de frente com ele, assim, tipo assim, encarando mesmo e fazendo com que ela perceba, eu sou seu filho. Tipo, você vai ter que me aguentar, né? Então, assim, essa cena também é muito marcante, porque ele faz esse movimento querendo chamar a atenção dela. Mas ela não suporta esse filho. E ela percebe que esse filho tem algo diferente. Já o pai não percebe. Não sei se vocês conseguem notar isso no Franklin. Ele sempre, não, é coisa de criança, é coisa de menino dessa idade. Com certeza. E é por aí que a estrutura se dá, né, Mônica?
Uhum, Porque esse pai, ele faz muito mais a função materna do que essa mãe. uhum, Ele é o pai do perverso, ele é a mãe do perverso, aquela mãe que coloca a mãe, né, a função materna, porque não sei se todo mundo aqui é da área e estuda Lacan, né? uhum, Para Lacan, a função materna, como a Mônica disse, não é a mãe, mas uhum, é um discurso que imprime marcas significantes que vão uhum, dar uma estruturação naquele sujeito, vão fazer contorno naquele sujeito, né? Então, é, no Kevin, quando a mãe estava desesperada que o pai chegava, ele pegava o menino no colo, botava no, ficava olhando e dizia coisas para o menino. uhum, De alguma forma, eu percebo que ele fez uma certa função materna. uhum, E esse menino, esse pai, quando ele dizia exatamente isso que a Mônica está colocando, né, não é bem assim. Ele estava fazendo o que o Lacan diz, a, a função materna é vou falar mãe, para não bananar muito. Mas a mãe do perverso é aquela que coloca ele debaixo da saia, que faz o pacto com ele, que diz que ele sabe que teve castração, mas ela diz: não, venha para cá, né? uhum, E ele faz esse pacto, ele se oferece como falo e ela aceita. E aí foi mais ou menos isso que esse homem, né, uhum, fez. Esse menino se oferecia como um falo e ela aceitava. Ele aceitava, o pai. Eu uhum. consegui ver muito isso durante o filme todo. Essa coisa da Lacan, eu digo assim, Lacan mais uma vez estava certa. A função materna nem sempre é a mãe. Tem sempre a mãe, assim, só lembrando Lacan que você trouxe, né? Então, assim, eu fiquei pensando, né, agora, nesse novo momento de olhar esse filme novamente, quando Lacan traz um pedaço de carne, né, Cláudia, que ele fala do pedaço de carne, que ele diz em um dos trechos, desde os textos dele, que é um mamífero que se transforma em homem, a ser inserido na cultura pela via da linguagem, que é marcado pelo significante, pelo outro que investe seu desejo. Já no caso da Eva, a mãe do Kevin, ela de fato não desejou esse filho, mas que estava lá, né? Esse filho que ele chegava para ela como, a meu olhar, em alguns momentos, como ameaça a essa mãe. Às vezes, até você percebia ela um pouco assustada, quando ele, em algum momento, esse da fralda, né, que ele fez com que ela fosse lá, limpasse ele de novo. Em outro momento, que ela faz, ele quer um sanduíche, ela faz, e ele fica com aquele sanduíche porque o filme todo ele traz muitas cenas vermelhas, como se fosse sangue derramando, parede pichada, ela mesma em alguns momentos ela tirando tinta vermelha de paredes, né? Então E isso assim, é um anúncio do final do filme, né? é um Um anúncio anúncio do final do filme. do trágico do filme. Em outro momento que ele desafia essa mãe, eu vou falar assim, que ele revela para a mãe que ele está ali realmente para que ela perceba que ele existe, embora ela não olhe esse filho, é quando ela faz, ou ele faz um sanduíche, ele vai lá e tipo tem um sanduíche, no meio do sanduíche tem algo vermelho que ele mastiga meio que assim, parece que está comendo algo que derrete na boca. Outra cena do filme também fantástica, e ele um pouquinho maior, é quando ela muda, que o pai não queria mudar para uma casa maior, para que ele tivesse mais espaço, eles mudam e ela prega na parede vários registros de viagem dela, e ele vai lá, pincela de vermelho, né? São quadros, são mapas, então, assim, ele vai lá e ele suja tudo, ele tinge tudo. E ela fica muito revoltada com isso. Vocês lembram dessa cena? Vocês lembram? Sim, sim. Sim.
E ela, como não para não agredir fisicamente, não sei o que é pior, né? Não sei se vocês lembram, ela pega a pistola que ele está pintando e ela pisa, mas ela pisa com tanto ódio. E ele fica parado, assim, né? E ela, eu não sei, dentro dessa cena tem um momento que ele fala, não, antes dele fazer isso, né? Ele fala que é feio, alguma coisa assim. Ele diz, não, cada quarto, né? O nosso quarto, o nosso espaço tem que ter a nossa personalidade, alguma coisa assim. Ele olha para ela assim, se você quer, a gente faz alguma coisa no seu. Ele, que personalidade? Né? Ele não tem identidade com nada, assim. Porque ela gostava de viagem, então ela pregava mapas, tal, coisa que tinha a ver com ela, né? Eu não tinha nada. O quarto dele era cinza, totalmente impecável, tudo no lugar. Não tinha nada nem de criança, nem de adolescente, nem de nada. Uhum. Bem estranho. Pois é, então é nesse caminho aí que a gente vai seguindo, né? Para pensar assim, o que é que vocês acham? Essa mãe, esse pai, é, eles tiveram ou fizeram alguma castração com esse filho? Porque assim, ela, em algum momento, ela se desespera tanto com Kevin que tem uma cena que ela diz bem assim: você nunca desejou ter um amigo com quem pudesse brincar? Eu acho que nesse momento ela estava tentando fazer com que ele participasse de algo, né? E ele diz não. Aí ela diz: você pode gostar. E ele diz: e se eu não gostar? Aí a Eva responde: você vai ter que se acostumar. Aí o Kevin diz: só porque você se acostuma com algo, não significa que você gosta. Você se acostumou comigo. Ou seja, ele confronta essa mãe o tempo todo. Ele diz para essa mãe que ela não gosta dele. E ele deixa claro que percebe isso. Né? Que percebe que essa mãe ela não está ali. Ela não fica evidente no filme, né, esse abandono dele, e que é bem capaz de suprir essa demanda de amor para com seu filho. E que o pai também, conscientemente, não percebe esta falta, o que pode ter influenciado o final do filme. Né? Então, assim, o Kevin ele vai crescendo e se estruturando da maneira que consegue a essa falta que o assola, né? Assim, que está pertinente no dia a dia dele. Então, assim, ele é inteligente, ele é astuto, ele tem uma personalidade forte, ele não aceita as leis sociais impostas, ele gosta de transgredir as leis, né? Então, assim, A lei é a lei dele. É a lei dele. a Né? lei é sempre a dele, sim. E essa estrutura e essa característica de transgredir, de não aceitar, a gente vê. Vocês acham que a gente vê muito ela em qual estrutura? O que, é que vocês acham? Numa hipótese de pensar o Kevin. Dentro Mônica, Eu, pode falar. eu acho que a gente pode estar falando de uma possível perversão, principalmente pela forma que o Kevin se coloca com relação ao outro. Me parece muito que a todo instante ele fica apontando para a mãe uma certa falta nela, mas ao mesmo tempo ele se coloca como objeto dessa mãe, né? Como só ele pudesse satisfazer essa mãe de certa forma. Eu acho que o final mostra isso, mas depois ele se dá conta que essa mãe é faltosa, né? E por isso aquela fala final, né? Mas a gente ainda vai chegar nesse ponto. Então, eu acho que encaminha muito para esse sentido. E não é que o Kevin ele não saiba sobre a castração. Eu acho que a castração é instituída no personagem a partir do momento que ele tem uma irmã.
Porque eles percebem naquele momento que ele não é o único objeto que a mãe deseja. E ele vê que a mãe deseja aquela segunda gravidez. Então, acho que é essa a minha percepção. Não só no nascimento da irmã, mas quando ele entra no quarto, que ele vê a mãe tendo relações com o pai, essa mãe olha para outras coisas, né? Esse pai que muitas vezes fez a função materna também olha para outras coisas quando sai para trabalhar, né? É por aí mesmo, Bárbara. Uhum. Eu também vejo assim, é uma estruturação perversa, né? Onde se existe sim uma castração, e a perversão ela é castrada, mas é o que eu estava falando, é como Lacan diz, é castrado, mas a criança se oferece como falo e a mãe aceita aquele falo. Não é à toa que quando ela derruba ele, que ele machuca o braço, fica a cicatriz e quando ele quer alguma coisa, ele mostra a cicatriz no braço. E ele domina essa mãe Uhum. através disso. Então, assim, se a gente pensar pelo que a Bárbara está dizendo, tá correto, Bárbara, o seu raciocínio, que a Cláudia está trazendo também, a perversão, ela tem o sadismo, né? Ele me parece sádico, né? Ele tem também o masoquismo, essa mãe, ela parece ser masoquista, a Eva, né? Ela tem um traço masoquista também. E é importante falar nessa castração também para trazer um pouco da teoria, né, para a gente. O Freud, em 1909, após postular o caso do pequeno Hans, ele insere a castração como uma fase em que o sujeito perde o gozo em relação ao objeto de desejo. E essa castração para gerar uma angústia inconsciente por parte do sujeito, já que o coloca de frente com a falta, né? Que está bem claro isso aí no Kevin, né? Essa tentativa da castração, porque o perverso ele trabalha também a estrutura dele trabalha com a questão da denegação, negar, aceitar e não aceitar essa lei, né? Aceita e não aceita, nega e denega. Então ele vai fazendo esse jogo com essa mãe, né? De que quando ela faz alguma coisa, ele mostra lá o braço. Olha, você me jogou, que foi um momento que ela foi lá e não suportou mais, e ela jogou, ele quebrou o braço, ele fez questão de entrar no médico só e deixar ela lá angustiada, e quando o pai chegou, ele não disse que tinha sido a mãe, porque a mãe ficou na mão dele, né? Então, assim, outro ponto também importante, que eu acho que é importante falar, né, sobre a perversão, já que a gente está trabalhando com o Kevin na perspectiva de uma perversão, eu trouxe também, não sei se vocês conhecem, a Alberti, a Sônia Alberti, que ela diz que esta escolha do sujeito é decorrente do horror rente o perigo real da castração. Provavelmente em função da maior dificuldade em munir-se de angústia para suportar o encontro com o real. Isso é tão desesperador e real que é preferível desmenti-lo, né? Essa Sônia Alberti, ela é muito trabalhada pelo Tiago Costa, né? Eu lembro que à época eu li muita coisa dela. Ela fala muito bem da perversão, tem um texto dela maravilhoso. E essa questão de desmentir é não aceitar essa lei, minimamente, né? Porque, assim, seguindo o filme, né, em outra cena, depois que ela fica, assim, chocada um pouco quando o Kevin diz mesmo assim, não se gosta de algo por se estar acostumado. Você se acostumou comigo, né? Ele, de fato, ele vai e confronta essa mãe, né? Então, assim, tem uma cena que eu não sei se vocês lembram também dela, mas que é bem interessante, que eu penso que é um dos momentos, assim,
do filme que faz com que Eva acolha o Kevin é quando ela vai contar uma historinha para ele. Vocês lembram dessa cena? A história de Robin Hood? Lembro, foi o único momento em que ele demonstrou, pelo menos no filme, fragilidade, né? E que ela demonstrou o mínimo, né, de ser mãe, né, da questão da proteção. Porque também quando ela tentava proteger, mesmo que falsamente, que parecia ser uma coisa meio falsa dela, não era uma coisa espontânea, ele percebia, né? E dessa vez ela utilizou da fragilidade dele, né? Assim, para o bem, né? E contou a historinha do que ele acalmou, né? Que ele se sentiu realmente acolhido. Foi um momento de mãe e filha ali que eu vi. Pois é, essa cena eu escrevi alguma coisa que eu coloquei bem assim. É a cena que a mãe conta a história de Robin Hood. Kevin passa mal, ele tinha passado mal, né? Então sua mãe o acolhe, deita-se com ele e conta a história. O herói de arco e flecha que roubava dos pobres para dar aos ricos. Apesar de ser por uma causa nobre, o, o protagonista da história roubava, ou seja, transgredia a lei. Essa cena foi uma cena importante. Nesse momento, Kevin sente o amor materno. Né? Eu acho que eu troquei aqui. Ele roubava dos ricos para dar aos pobres. Né? Teve aqui uma inversão. Então, assim, essa cena, essa história contada por essa mãe, lá na frente, né, lá para o meio, para o final do filme, acontece a vontade desse pai, do Kevin do Franklin, né, de comprar um arco e flecha. Eu penso que eles tinham conversado sobre isso, e ele dá de presente para o filho esse arco e flecha. E eu não sei se vocês pensam isso, mas assim, eu fiquei pensando, qual o significante desse arco e flecha para ele? Vocês têm ideia? Ele com esse objeto na mão, como é que ele se sentia? Vocês têm ideia? Eu não pensei nisso, não. Assim, eu pensei, mas eu não sei se faz muito sentido. A primeira coisa que me veio à mente foi fazer furo, né? Fazer furo no outro, porque quando ele tá naquele arco e flecha ali, a sensação que eu tenho é que ele já tinha esse propósito desde o começo. Não era só o arco e flecha. Ele vem trabalhando nisso já para aquele projeto ali final, né? Foi o que eu pensei quando assisti o filme, né? Normalmente eu falo, e é isso mesmo, o, a arte, ela faz isso na gente. Eu acho que da outra vez, assim, eu falei, eu não acho que foi do Tiago, quando o Tiago falou sobre o Dor e Glória. Né? A arte, ela faz isso na gente. São várias percepções. O que é que está certo e o que é que está errado? Não tem nada de certo nem errado. A arte ela é subjetiva. E a gente tem muitas percepções quando a gente vai assistir um filme. A Mônica pode pegar vários pontos, eu pego outro, a Bárbara pega outro. E eu vejo, sabe, Bárbara, que faz todo sentido, pelo menos para mim faz todo sentido isso que você está dizendo. Um fragmento muito interessante esse que a Mônica trouxe, que às vezes passa despercebido, mas realmente tem a ver com o significante impresso, né, nessa criança, né, nesse bebê. E que ele tem um simbólico aí que é atravessado pelo simbólico. Como é atravessado pelo simbólico, aquela comidinha redondinha que ele come depois que ele faz aquele furo também no olho da irmã. Aquela comidinha redondinha, que eu não sei o nome, não sei. Lixia. Pronto. Aquela comidinha ela tinha uma representação, e a representação era do olho, né?
tinha sido feito, ele estava comendo, estavam falando do olho da irmã e ele comendo, como quem dizia, investir de um poder. E exatamente. Tem uma representação. É por isso que é uma perversão, não é uma psicose. Porque é todo o tempo atravessado de simbólico as questões dele. E assim, é bem interessante aí o que a Bárbara traz, a Cláudia também, né, nessa questão do furo, que literalmente ele pensava nos furos, né, se a gente pensar nos furos que Lacan traz, né, mas assim, ele usou isso, ele pensou sobre isso, quantos furos ele treinou, né, essa estruturação toda, mas assim, esse arco e flecha, essa flecha por si só, me lembra muito uma questão fálica também. Daquele momento, eles, né, se apropriar daquele arco e flecha, e ele está ali com aquele poder na mão, como uma das meninas falou aqui. Então, assim, trazer poder para o Kevin, esse arco e flecha, né? E ele começou a fazer treinos, né, estimulado pelo pai, esse pai que não conseguia enxergar, que não conseguia perceber, porque, na verdade, a mãe, né, não tinha uma relação. Essa questão da função materna dela era difícil, mas ela conseguia perceber questões hostis e algumas peraltices que estavam além da casa, estava no contexto social e no contexto familiar também. Então, assim, o Dó, né, o Joel Dó, ele traz um trechinho aqui sobre o pai, que eu escrevi também, que ele diz que o pai, ao afirmar que, ficando fora da história, esse pai se colocava fora da história, em alguns momentos que esse pai viajava bastante, esse pai não vivia muito em casa, quem ficava em casa com esse filho era a mãe, embora esse pai ele fizesse em algum momento, em vários momentos, a função materna. Então, ficando fora da história, ele não deixa de estar paradoxalmente escrito no ponto da história. Ao assumir o papel do pai, dá-se-á, portanto, um significado imaginário, a lei que interpola a criança. Esse fragmento de texto é do Joel Dó, de 2011. Então, assim, era necessário... Mônica, é nesse livro? Tá aqui, ó. Esse aqui. E outro livro dele maravilhoso, que é Estrutura e Perversões. Então, assim, o pai está presente na vida do sujeito, mesmo que seja por metáforas, né? Então, assim, necessariamente não precisa ser um pai investido também numa pessoa encarnada, mas por metáfora, aplicando a lei, fazendo a castração, né? O que Kevin, ele não consegue... Na verdade, o pai é uma metáfora, né? Segundo Lacan. Segundo Lacan, segundo Dó também, né? Então, assim, o Kevin, ele não tem esse contexto familiar dele também, fez com que ele começasse a perceber que ali essa irmã chegou, mas não foi só a irmã que fez a castração, né? A mãe, ele percebia esse amor da mãe pela irmã, percebeu essa questão do relacionamento do pai com a mãe, mas ele queria essa mãe. Que aí também, se a gente for olhar, tem a questão do complexo de Édipo, né? Ele queria tanto essa mãe que ele só deixou ela viva na família. E tudo, o alvo era a mãe, né? Porque a dor dela, depois de todo o acontecido, tudo se voltou para ela, né? A culpa foi toda dela. Não sei se vocês lembram, mas as pessoas diziam maldita, né? Era o tempo todo um confronto e ataque contra essa mãe. E isso me faz pensar muito na nossa sociedade, onde tudo é culpa da mãe.
Uhum. Né? O sujeito não Aqui se responsabiliza. aqui tem vários comentários da Thaís, investidor de um poder de decidir sobre o outro, quando ele se estruturou a partir de uma falta de investimento, ele acabou usando o pai para conseguir o que queria, exatamente. O filme todinho foi ele querendo a mãe, afetar de alguma forma. Ele não queria matar a mãe, queria que ela sentisse. Né? É quando eu penso que ele tem esse sadismo. E essa mãe, querendo ou não, ela tem também uma questão com o masoquismo, né? Um sofrimento aí dela que já vinha, porque eu não sei que se vocês que assistiram o filme sabem que esse livro ele foi escrito cartas, não é isso, Lisandra? Eram cartas que ela escrevia para o marido dela. Então, a partir daí surgiu a história e o filme, né? Então, assim, pensar nessa estrutura do Kevin, né? Nesse pai que não faz tudo isso e que viaja, que é ausente, né? E que só esse filho tem esse convívio com essa mãe, porque, assim, na verdade, esse pai ele era ausente fisicamente e psicamente para esse filho, né? Ele não aparecia muito, né? Então, assim, eu também trouxe um pouco de Lacan, de 2005, que ele diz que entre a relação imaginária e a relação simbólica, há toda a distância que há na culpa. É por isso, como a experiência mostra a vocês, que a culpa é sempre preferida à angústia. Então, assim, durante o desenrolar da história, Eva, a mãe do Kevin, demonstra angústia e sentimento de culpa. Inconscientemente, ela se sente responsável por esse filho, pelas ações do filho. Então, assim, isso é um dos motivos de ter tantas cenas vermelhas, tanto ambientes vermelhos. E tem uma cena que ele diz bem assim para ela: fiquei preocupada por você de se sentir responsável, né? Outra cena também que chama muita atenção, né? É quando ele comete, né, a questão do lá na escola, que ele mata várias pessoas, que ele também mata o pai, que ele também mata essa irmã, que sairia do caminho dele para ele ter acesso a essa mãe, né? E ele vai, quando ela vai visitá-lo, os dois ficam em silêncio. Eles não conversam. Qual o significado disso para vocês? O que vocês pensaram nessa cena? Na verdade, eu acho que o movimento do filme todo, e é por esse motivo também que eu fico na dúvida com relação às funções e quem exerceu a função materna, porque me parece que durante o filme inteiro eles têm uma espécie de comunicação que deixa esse pai muito à parte. E parte dessa comunicação é o silêncio. Então, assim, na cena que ela vai jogando a bola para ele não bota a bola de volta. Ele tá em silêncio ali com ela, né? Algumas cenas que ela olha assim para ele sem dizer nada, e ele meio que olha para ela de volta. Então, assim, eu acho que eles têm muito esse tipo de comunicação e na cena final, eu acho que não seria diferente. Agora, de fato, assim, o que significa isso, não sei se é uma espécie de montagem, um contrato perverso entre eles dois, de certa forma, mas tem algo disso, eu acredito que haja algo disso. Alguém mais quer falar? Só completando essa questão que a Bárbara falou sobre a dúvida entre quem exerceu aí a função materna. Na verdade, a função materna era exercida horas por um, horas por outro, né? Uhum. A gente sabe que a função materna nem sempre é exercida só por uma pessoa. Uhum. Às vezes a função materna é exercida, porque a função materna é um discurso, É. né? Não é também uma pessoa, é um discurso. Uhum. E aí
fica esse atravessamento aí entre eles e você, não é difícil pensar assim como você, Bárbara. Quem está exercendo, né? É porque ela está todo o tempo aí atravessada por um e por outro, por um e por outro, porque a função materna é um discurso, não é uma pessoa. Como a função paterna é uma metáfora, Uma não metáfora. é uma pessoa. E, Show. e, e assim, olha, nessa questão, né, também da estrutura se pensando, né, como eu pensei, como a Cláudia pensou, na estrutura do Kevin, na perversão, dentro da perversão, o ódio é uma das características, né, estruturantes e primordial na perversão. É uma forma erótica de ódio, e estando no ato perverso, o desejo de ferir, destruir, aniquilar o outro. Passando da fantasia para a realização do ato. Né? Então, assim, ele veio se construindo nesse olhar de que uma energia psíquica muito alta ele tem, e o Kevin é uma criança que parece que ao tempo todo ele é uma bomba prestes a explodir, que assusta essa mãe, né? Que traz para essa mãe esse desafio, né? Então, assim, bem desorganizador para ela, mas ela e o pai, mesmo ausente, ele tenta trazer para o filho um olhar diferente, né? Então, assim, nessas cenas que ela não fala, sim, eu concordo que tem ali uma relação, mas que ela tem dificuldade de olhar para esse filho, olhar, de sustentar o olhar. Se vocês lembram, quando ele foi preso, ela chegou lá, ela ficou de cabeça baixa, né? Mas ela foi lá, ela ficou com ele. Mais uma vez, ela se colocou lá, né? Eu acho que é a segunda vez no filme que ela parece acolher do jeito dela. É bem automático, né? Um automatismo ali, como quando ele era criança, que ela brincava com ele, mas de uma forma muito Uhum, automatizada. uhum. Joga a bola. É aquela coisa bem automática mesmo, né? É porque aí, Cláudia, a gente não percebe um desejo, né? E essa estruturação, ela vem por via do desejo também. Essa questão do silêncio, ela tá tão presente que ela não suporta o choro do bebê, Sim. né? Assim, a primeira cena é justamente isso. Uhum, Então, de certa forma, né? uhum. Então, assim, o silêncio, esse bebê que ele era irritante, né? Esse bebê que não gosta da irmã, né? Que ele aprontou muito também com a irmã, né? Que essa irmã ocupava um lugar que ele queria ocupar, né? Pelo menos na visão que a gente tem do filme, e que traz também para essa família essa desorganização, porque assim, se vocês perceberem, Eva, ela tem todas as formas, mesmo diante das dificuldades dela, organizar essa família. Mas ela mesma, a Eva, ela não era feliz. Ela não estava feliz. Ao longo do filme, pelo menos na minha percepção, o que é que ela gostaria de ter continuado o trabalho dela, de ter o marido dela, de ter ela e o marido, e não fez. Ela foi o filme inteiro desvalidada enquanto sujeito, porque ela não podia fazer a objeção. Ela não podia dizer que não queria morar naquela casa. Ela Uhum, não podia dizer, apontar que o Kevin estava fazendo determinadas coisas que não eram certas ali, né, para ela. uhum, Então, assim, a todo tempo esse discurso que ela trazia era desvalidado. Ela não podia montar o quarto do jeito que ela queria, porque o esposo
ou no caso aí foi o Kevin, desmontava tudo, então assim, é bem violento para ela, e eu acho que o filme é todo em determinados tons para presentificar essa violência, né? Sim. Pois é, isso que a Bárbara está falando é muito importante. Por quê? Porque essa mulher ela não queria ser mãe ela não queria ser mãe, não era só do Kevin, porque às vezes existem mulheres que querem ser mãe, mas quando o filho nasce com alguma questão que elas não querem, não é que elas não queiram ser mãe, mas elas não querem ser mãe daquela criança, né? Ela não queria ser mãe, mas ela tentou, mas ela era desvalidada, como a Bárbara está dizendo. Uhum. Ela até tentava, mesmo sem querer, mas vinha alguém e dizia, tirava ela da cena da maternidade também. Não, não é assim. O marido pegava a criança e dizia, não é assim. Não, não é isso que ele faz, ele não faz isso. Né? Toda essa questão aí que a Bárbara trouxe, que é muito importante, para a gente pensar a questão de onde se coloca, qual é o discurso que coloca a mulher na sociedade. A mulher que tem que trabalhar ou que deseja trabalhar, que não deseja ser mãe, mas que é cobrada muitas vezes de ser mãe. Se ela casa ou se ela tem um companheiro, ela precisa ser mãe. Esse é o discurso. Né? Ela precisa ter filhos, ela precisa ter parto normal, ela precisa amamentar no peito, ela precisa ser. É aquele discurso da mãe sacralizada, que não é a verdade. Né? A mãe ela não é sacralizada. E eu acho que a Eva, né, essa personagem, ela denuncia muita coisa para a nossa sociedade atual. Ela denuncia, porque a princípio você, olhando de fora, sem fazer uma certa redução fenomenológica, né, trazer, tirar os valores e preconceitos, você pega essa mulher e crucifica. Né? Uhum. Se a pessoa não tiver o cuidado de fazer isso, de olhar de fora, ela crucifica, que mãe ruim, né? Faz mil e um julgamentos. Mas aquela mulher que não queria ser mãe, ela foi quase que obrigada a ser. Ela foi colocada num lugar onde ela estava sozinha. O marido ia trabalhar e ela ficava sozinha cuidando daquela criança que ela não queria, Uhum. né? Sem nenhuma rede de apoio, e que é, infelizmente, isso que acontece muitas vezes, principalmente em famílias de periferia, né? Em famílias onde a situação econômica é mais difícil. Então, eu acho que a personagem Eva, ela denuncia muito o discurso da sociedade atual em torno da mulher. O discurso da sociedade contemporânea, né, Cláudia, que já ontem mesmo, né, uma pessoa na clínica até me perguntou como é que a gente lida, né, assim, com a questão da culpa da mãe, né, que tem tudo a ver com o filme que foi, né, é um livro, é um filme que já foi passado há anos atrás, mas que traz muito uma questão atual, né, recorrente no dia a dia das mulheres. Porque se pensar na Eva como essa mãe que não sustentava esse lugar, essa função, que não conseguia lidar com esse filho, que não conseguia cuidar desse filho, mas que tinha que estar lá porque ela não tinha escolha, né? Assim, a meu olhar, Eva não tinha escolha. A escolha era, o pai viajava, estava viajando, tal, escolheu uma casa para morar e ela não queria morar lá, mas ela foi morar, como a Bárbara disse, né? Ela não tinha como se constituir como sujeito porque ela não conseguia falar nada, dizer nada, e ela percebeu alguma coisa no Kevin, o pai não aceitou, e o pai, ele chamava Kevin de campeão, muito bem, cada vez que ele jogava o arco e flecha que acertava, muito bem, campeão, parabéns. E ele sempre dizia para essa mãe que ela não tinha saber.
em outras palavras, que ela não sabia do filho, que ela não percebia, que era coisa, como no dizer, né, natural da vida, é coisa da sua cabeça, né? É o que a Bárbara estava dizendo, né? Essa mãe era todo tempo destituída desse lugar. Destituída desse lugar. E Todo. uma questão, gente, que me chamou muita atenção, que eu procurei pensar sobre isso, foi essas tintas vermelhas. Esse vermelho que aparece nesse filme, que lá no final a gente sabe que é um massacre na escola, né, de muito sangue. Mas esse sangue também me lembra a questão de família, do familiar, né? Esse sangue que é o sangue, né? Literalmente falando, do filho, né? Esse filho que vem constituído desse sangue desses dois pais, dessa questão dessa mãe que já vinha num sofrimento. Não sei se vocês sabem, mas a Eva também, ela não se dava bem com a mãe dela. Não sei se vocês pegaram um pouco desse gancho para quem leu o livro ou para quem viu algum recorte do livro. Mas a Eva, ela também não tem uma boa relação com a mãe, né? Então, assim, daí, se a gente pensar aí, ela teve uma dificuldade com a mãe, então, assim, como filha, né? Com a mãe dela, e agora como mãe do filho dela. Também essa dificuldade dessa função que ela não sabia o que fazer com esse filho. Né? Esse filho que traz para ela, né? Como diz aqui o Dor, né? O Joel Dor. O sujeito perverso, diante da angústia de castração, busca uma solução. Mais uma vez, transgredir a lei. Né? Que é o que ele fez quando ele matou várias pessoas na escola. E que ela bateram no rosto dela. Tem uma das cenas que uma pessoa dá um tapa no rosto dela, né? Ela se sentiu culpada e, além disso, picharam a casa dela. Ou seja, ela sofreu toda uma agressão novamente. Então, assim, ela passa o filme todo, de fato, como a Bárbara diz, sem conseguir ser um sujeito. Pode falar, Bárbara. Agora, eu não sei se vocês perceberam isso, mas é uma questão que eu fico pensando muito sobre. A maneira do Kevin se vestir. Sim. A temporalidade dele com relação a isso, porque ele veste roupas que não cabem nele. E aí eu não sei se vocês colocaram alguma pontuação com relação a isso, mas toda vida que eu assisto esse filme, né, assim, eu fico pensando sobre isso. O porquê, né? Gente, é por isso que é importante a discussão. Né? O que eu digo, arte é arte. Uma pessoa percebe uma coisa, outra percebe outra. Isso é fantástico. Eu não tinha percebido isso. Né? Mas é lógico que tem alguma coisa. Eu falei sobre isso também, Bárbara. Assim, eu até percebi que eram as camisas maiores, mas não menores, não? Menores, é. Menores. As calças e as blusas são menores, e tem um momento do livro, se eu não me engano, que a própria Eva fala sobre isso, quando ela vai descrever o filho, né, que ela diz, é um rapaz bonito, tudo mais, mas veste roupas muito justas para o seu corpo. Eu acho que no livro tem falando sobre isso. Mas, assim, no filme, eles também fazem questão de enfatizar. Tanto que dá pra gente ver, tipo, a cueca dele, né, porque a roupa é apertada. Lisandra, quer falar alguma coisa? Né? Você que leu o livro, algumas... Milena, Thaís. Vocês estão tão calados. Você tá dando para entender até aqui? Tá dando para entender. Mas é que, sim, como eu não sou da área, aí eu tô observando, vendo até onde eu entendo. Ah, tá bom.
Mas se tiver alguma dúvida, pode perguntar, viu? A gente está aqui para realmente discutir. Bem, então, assim, tem uma questão, tem uma coisa que é bem interessante, que fica uma questão que a gente pode pensar, né? Se alguém tivesse realizado a função materna, vocês acham que ele estaria numa estrutura perversa, o Kevin? Ou caminharia para uma neurose? O estado limite. Não Uhum. sei. Estrutura materna ou estrutura paterna? Não, se alguém tivesse realizado a função materna para ele. Função materna? Sim, materna, porque o pai fez, a mãe fazia, mas assim, se ele tivesse tido essa questão da função materna, tivesse tido a lei, a função paterna. Ah, com certeza uma neurose. Uhum. Depende de como essas funções vão aparecer e como é que ele vai receber, né? Se ele tivesse tido um espaço de fala, se tivesse Mas tido. se as funções estivessem bem constituídas, com Uhum. certeza seria uma neurose. Sim. Né? Se ele tivesse recebido essas e tivesse se constituído com funções bem delimitadas, materna, metáfora paterna, ele teria se estruturado numa neurose. Qual delas? Não Aí, sabemos. não sabemos. Podia ser uma histeria, uma neurose obsessiva, dependendo se a função paterna fosse muito forte ou fosse mais fraca, né? Tem todas essas questões, mas se essas funções tivessem sido bem delimitadas, era uma neurose, né? É. Gente, alguém tem alguma cena que gostaria de falar para a gente comentar? Alguma cena que eu não falei? O fim do filme, você quer falar, Thaís? Quando eles se encontram. Elisa, parece que a Elisa quer abrir o microfone. Quando eles se encontram na prisão. Porque tem uma cena que eles se encontram e ela diz: Você não parece feliz. Vocês lembram dessa cena? E ele responde: Já fui alguma vez? Né? Então, assim, isso traz, né, assim, é bem claro aí essa frustração, esse inconsciente, esse sujeito reprimido também. Que lá na frente, né, que depois ele vem e essa carga de energia psíquica que ele traz faz com que ele traga, mate várias pessoas, com que ele não se importe com isso, porque assim, ele parece não ter um sentimento de culpa, né? Mônica, eu vejo assim como um endereçamento, né, onde a criança como sintoma do par parental. Sim. Aí eu faria assim uma indagação clínica. O que o sintoma quer dizer? Para que a gente fizesse essa reflexão, né, como esse comportamento onde ele quer dizer que comporta uma busca, uma procura, esse sintoma, né, como indagação clínica. Para que serve esse sintoma? O que a gente poderia pensar sobre isso? O que se serve por meio de um sintoma? E aonde pode se chegar por meio desse sintoma também, né, Lisa? Exatamente. Esse sujeito, assim, eu acho que o Kevin foi um sujeito capturado, né, pelo que está posto em seu sintoma. Aí eu sei, essa indagação clínica, o que a gente poderia, se recebesse o Kevin na clínica, o que a gente poderia fazer em relação a isso?
Teria que fazer uma função de lei minimamente, porque se a gente recebesse o Kevin, ele criança ainda, ele estava em plena estruturação, então a gente não poderia dizer que ele estava na estrutura perversa. A primeira coisa que a gente, né, tem que pensar, a criança, quando chega até uma determinada idade, a gente não pode carimbar uma estrutura. Ela está em plena estruturação. Ela pode trazer traços autistas, por exemplo, mas a gente não pode dizer que uma criança que chega para a gente com 2 anos, 3 anos, ela é autista. Ela não, ela pode trazer traços, ela pode estar se estruturando nesse campo, mas ela não é, porque ela está em estruturação. Agora, e aí, ela vindo como uma criança, a gente pode sim, né, colocar uma lei, aí trabalhar com a questão da lei, da castração mais, de uma forma mais, porque ele foi castrado, né? Ele foi castrado, mas aí a lei não se insere aí. O que é que a gente pode fazer com a criança nesse aspecto? É trabalhar com a lei e trabalhar com os pais nesse sentido também. Né? Sentido de trazer a lei, de mostrar a importância que são os limites, né? De um escutar o outro, de juntos formar essa criança juntos e não separadamente, sem destituir a função, uma função da outra função. O Lacan tem um livro que é Complexos Familiares, que ele fala sobre isso, a importância de cada função ser exercida. Por isso que quando tem a falta de uma delas, né, aí acaba que afeta, tem uma pessoa entrando agora. E adulto, né, trabalhar com um sujeito perverso, adulto, também a gente precisa tentar minimamente inserir uma lei aí. Né? O perverso, dificilmente ele entra em análise, viu, gente? É. Muito complicado o perverso entrar em análise. Até porque, quando ele procura análise, tem até um texto do Lacan, Cláudia, que diz que quando ele procura análise, ele não procura por uma questão de perversão. Porque ele tem muita dificuldade, é muito difícil ele sustentar uma análise. Ele não entra porque ele não aceita, né? Então, assim, é interessante quando é na infância, quando é na criança, que a gente, como Cláudia disse, a gente não fecha a estrutura, mas que você vai trabalhando com essa criança, no caso, Kevin, se a gente recebesse, né? Então, assim, essa questão da lei, do limite da castração em si. Porque o adulto, né, que traz uma característica da estrutura perversa, ele às vezes nem fica na análise. Ele sai, ele não sustenta. Uma mãe que chega, por exemplo, aquele fragmento do filme, que ela diz assim, eu queria ir em tal lugar, aí que eu não lembro mais qual era o lugar. E ele diz desse jeito, eu quero ir para casa. Aí ela diz, não, mas a gente precisa ir em tal lugar. E ele pega e faz assim, ele mostra a cicatriz que ela, de uma certa forma, causou, porque ela que empurrou, né, jogou e tudo. Então, ela fica se sentindo culpada e ele, toda hora, ele aponta para a culpa dela. Faça o que eu quero, porque você fez isso em mim. E aí ela diz, então, vamos para casa. Né? Uma mãe que chega na clínica com esse discurso, meu filho me domina dessa forma, a primeira coisa que a gente deve perguntar é por que você se deixa ser dominada? Uhum. E trabalhar essa culpa nessa mãe com relação a isso. Isso que a Elisa trouxe, nessa questão de trazer para a clínica, isso é muito interessante, porque a gente pode realmente pensar nesse tipo de discussão que a gente está promovendo, a essa questão clínica, porque se não pensar na clínica, é meio que em vão, né? Toda essa discussão aqui. Então, é importante que a gente
trabalhando com criança, nunca, nunca mesmo, deixe de convocar os pais para estar em sessões, juntos ou separados. Né? Eu trabalho com bebês, e a Mônica também. Muitas vezes a gente coloca os pais dentro da sessão, Uhum. principalmente quando é bebês muito pequenos, porque é importante, que às vezes chegam bebês que não foram nem capturados pelo olhar, e a mãe está desesperada porque ela não consegue fazer isso. E tem todo um movimento que vai fazer essa mãe tentar capturar essa criança, né? Através do olhar, pela voz, a voz melodiosa, né? Que a Marie-Christine Lasnik fala no livro A Voz da Sereia. Voz da Sereia. Então, assim, gente, é muito bom quando a gente traz essa discussão também para a gente pensar na clínica, na nossa clínica, né? Acho que só a Lisandra aqui que não é da área. E também trazer nossas experiências. Oi? Oi, desculpa, não, eu também não sou da área, mas eu estou ficando tão interessada na área de vocês. Pois bem-vinda, Luciana. Obrigada. Tá dando para Nossa, entender? tá, vocês são muito didáticas. Eu estou até vendo coisas assim que a gente vê no dia a dia, mas não tenho esse olhar que vocês têm nas crianças que eu atendo. A minha área, assim, psicopedagogia, psicomotricidade, Bacana. mas interessante, é um menino de 11 anos, assim, que a mãe... Coitada, as pessoas são muito simples, né? Eu já estou atrapalhando aí Não, pode falar, Luciana, pode falar. sobre esse Pode falar, perverso, né? Que a mãe... Cuidado de não dar nome, certo? Mas pode falar. Tá! É uma criança que ele tem um rebaixamento intelectual e a mãe muito simples, né? Muito... Agora que está no projeto, a gente também está cuidando da mãe emocionalmente, tudo. Ela passa com a psicóloga e tem uma certa agressividade. E vocês comentando sobre o filme, estou vendo esse relacionamento dessa criança com essa mãe. Olha que coisa mais... Como a gente vai lembrando, né? Como você disse, trazendo para a clínica, apesar que a clínica é outra coisa, mas o emocional a gente vê que tem uma ligação. E o menino assim, tem um medo de errar porque a mãe não entendia que ele tinha problema e brigava com ele o tempo todo. E ele cada vez mais ia se fechando. Então, vocês estão comentando, eu estou pensando nessa criança que eu atendo. Olha que coisa, uma coisa diferente, mas, ao mesmo tempo, acaba unindo em algumas questões, né? Que bom, né? Que está te ajudando, Luciana. Muito bom. Tá. Parabéns, estou gostando muito, viu? Desculpe aí, vir com outro caso aí. Não, mas é para isso mesmo, pode falar, viu? É importante. Aqui tem no chat aqui algumas anotações da Thaís, que não está querendo falar. Ela diz: criança com sintoma dos pais, condições sociais e de estrutura familiar são determinantes, sim, e perceber os riscos a tempo, né? Então, assim, ela está falando da questão sobre que a Lisa trouxe, que a Cláudia falou, sobre a questão de como cuidar na clínica, como acolher essas crianças que chegam, né? Então, assim, eu realmente também atendo bebês, também atendo crianças como a Cláudia, e a gente recebe, hoje mesmo eu recebi pacientes, bebês com a mãe, né? Porque assim, as mães chegam, né, Cláudia, no consultório sem saber o que fazer, sem saber como olhar, sem saber como se algo não vai bem, como essa criança, como diz a Julieta, e
traz realmente com essa angústia, né? De saber como é que essa criança está e como é que, às vezes, eles já chegam querendo saber como é que vai ficar, né, Cláudia? E a gente não pode dar diagnóstico, principalmente dos pequenos. Esse É, diagnóstico a gente consegue dar na adolescência, lá para a adolescência, fechar algum diagnóstico mais cedo, não. Tá, então, assim, eu queria saber se vocês queriam falar mais alguma coisa sobre o filme. Eu queria fechar só com um textozinho que eu trouxe. Tá tudo bem? Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Mônica, eu queria só dizer assim que como no mito do Édipo, né, o Kevin teve esse destino trágico, né, assim, esse conflito entre a lei e o desejo, onde ele constrói a própria história, a própria narrativa, né, Uhum, trazendo esse trágico para a dimensão de culpa que a mãe tem, uhum, né, tem toda essa moral da história de falar sobre esse oráculo, de criar o seu próprio mito, sua uhum. própria narrativa, né. É exatamente isso que eu vou falar, Elisa. Ah, tá, perdão, tá Não, joia. mas legal, achei legal que você captou aqui o que eu ia falar para fechar, né? Então, assim, realmente tem essa história, né? Eu peguei muito a questão do herói grego, né? E eu escrevi bem assim: Kevin parece realizar uma ruptura com o pai e a irmã ao matá-los. Com isso, retoma-se o complexo edipiano, que eu não falei agora, né, muito, ou a lei do rei Édipo, no dizer do Násio. O herói grego mata o pai e casa-se com a mãe sem saber. De sorte, Kevin desejou ser reconhecido pelo outro e torna-se um serial killer em ato, pois provoca a morte de várias pessoas na escola em que estuda. Obrigada. nossa, muito bonito. Parabéns, Obrigada. parabéns. Gostei bastante, viu? Ah, obrigada. Muito bem, Obrigada, gente. muito bom. Eu que Parabéns, agradeço. Mônica. Então, assim, olha, a gente não tem a didática da Camila, né, Cláudia? Mas a gente está aqui ensaiando para dar continuidade. O próximo será com a Cláudia. E Não, o o próximo próximo vai ser será com o com Douglas, né? Douglas. É, com Mas em Douglas. seguida a Cláudia está aí na fila, será com a Cláudia. E a gente está aqui dividindo um pouco da nossa experiência com vocês, né? Muito, Transmitindo, aprendendo e transmitindo. Né? Então, acredito que é isso o nosso intuito aqui. Né? Se tiver alguma dúvida, quiserem que eu responda, pode me enviar pelo WhatsApp ou tem e-mail, mas vocês podem. Eu acho que todo mundo tem meu contato aqui. E é isso, Lá no gente. grupo, está lá no grupo. Tá lá no grupo. Então, assim, eu agradeço bastante. Né? Tem outros olhares, como a Cláudia disse, a arte, ela abre, expande para você ter vários olhares, né? Então, assim, nesse momento, hoje eu me detive mais nessa questão da função e da estrutura da função materna, tá bom? Cada vez muito mais bom, eu muito. repito, cada vez Obrigada. mais eu repito o que eu sempre digo. Mesmo que vocês não queiram atender crianças, vocês vão precisar estudar a infância, pelo menos se vocês quiserem seguir com a psicanálise. Não existe psicanálise sem infância. Então, se eu quero, mesmo atendendo adultos, eu vou me deparar com o infantil, com a infância. Não tem, na psicanálise, não tem como você atender adultos sem estudar a infância. Porque o adulto vai estar atravessado pela função materna, por esse grande outro na função materna, pela uma função paterna, pela castração, por todas essas questões. Então, não tem como. Se eu quero atender, eu quero ser psicanalista e atender, eu preciso estudar a infância. Certo, gente? Então, nós temos grupos de estudo sobre autismos.
toda primeira quarta-feira. Temos um grupo de estudo sobre a clínica lacaniana, que é uma vez por mês, às terças-feiras, e temos o seminário de conceitos fundamentais da psicanálise, que é uma vez por mês, na terça-feira, com a Camila Guimarães, Lacan com a Camila Guimarães, autismo com o Ricardo Pinheiro. E agora, nós vamos, no próximo semestre, entrar com o terceiro módulo da nossa formação continuada, que é sobre adolescência, né? A clínica psicanalítica na adolescência, que vai ser com a Thaís Leite. Então, se vocês quiserem mais informações, que quiserem participar de algum desses grupos de estudos ou seminários, vocês podem procurar o Amil ou a Mônica. E nós estamos agora abrindo o grupo de supervisão em grupo.